Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa tarde, bom dia, né? A gente não sabe a hora que vocês estão assistindo, mas assim, para que nós não percamos o costume, vai aí uma homenagem para o nosso amado colega Jailson, da Pastoral. Boa tarde, CCJ! Vamos lá, alunos, professores, vamos caminhando para a sala. Repetindo, vamos caminhando para a sala. A gente não perdeu o Pessoal, costume, né? está faltando apenas alguns instantes para Pressão. terminar o tempo da música. Vamos lá, falta pouquíssimo tempo para encerrar o tempo da música. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, CCJ. E assim, com esse clima de saudade, de nostalgia, da nossa escola, da nossa rotina, e aí entendam esse cumprimento do Jailson com bom dia, boa tarde, boa noite. E é um carinho dele conosco, né? Então vamos começar a aula pedindo para Deus para que logo a nossa rotina volte, né, ao normal. E assim, uma homenagem bem breve, mas muito significativa para nossa querida pastoral. Meus amores, por gentileza, peguem o livro de vocês de espanhol, abram, por favor, na página 50, que nós iniciaremos, né, o estudo, ou melhor, retomaremos o estudo dos verbos irregulares em presente no indicativo. Lembrando que, né, todas as vezes que eu começo a ensinar essa disciplina, eu sempre eu sempre me atento ao seguinte ponto. É de suma importância que você saiba o conceito do modo. Modo indicativo, modo subjuntivo, interativo, porque a partir da ciência do modo é a forma como você vai aplicar esses verbos conjugados nos tempos verbais. Por exemplo, se eu falo modo indicativo, eu estou falando em ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? Então, eu digo ação concreta, coisa palpável, beleza? Agora, se eu falo modo subjuntivo, ele está no plano das hipóteses, podendo acontecer ou não. Tranquilo? Então, e o imperativo, por conseguinte, ordem, pedido e sugestão. Logo, você ter a ciência do conceito de cada modo, ele é de suma importância para o emprego adequado, correto, né? Dentro da gramática normativa. Então, eu vou começar já a compartilhar com vocês a nossa aula, né? Deixa eu só fazer os ajustes necessários aqui. Essa é a nossa aula 4, tá? Então, aqui um pouquinho maior a minha pessoa, né? Então, por gentileza, abram o livro de vocês na página 50, tá? Que é bem como está aqui no material. Deixa eu só arrumar uma caneta aqui, rapidinho. Ó, quando a gente fala em verbo regular, eu puedo decir, por exemplo, eu me llamo Edilene. O verbo llamar-se, embora ele tenha a partícula se, o pronome reflexivo se, a regra me diz que ele é conjugado de maneira normal. Ou seja, se eu tenho um verbo regular, onde não há essa alteração? Justamente no radical da palavra. O que é radical mesmo? É a parte da palavra que não muda, ok? Então, é justamente essa irregularidade onde não deveria haver que acontece, ok? Então, quando a gente está falando da língua espanhola, nós temos algumas irregularidades verbais que são chamadas de diptongación. O que é essa diptongación? O di, né? O di, ele vem de dois, né? Então, é quando eu transformo uma vogal, por exemplo, do verbo volver, eu transformo uma vogal e passo para duas na conjugação. Por isso que eu falo que nós temos essa diptongação, que é a troca do o por o e do u por o e. Ok? Então, na conjugação verbal,
você vai perceber que essa diptongação, ou seja, de uma vogal passam a ser duas ao longo da conjugação, ok? E aí eu tenho um lembrete muito importante, uma regra, na verdade. Se quiser colocar aí no cantinho do caderno, quiser colocar no cantinho lá da página 50, que lá em cima tem um espaço, essa irregularidade verbal, independente de qual ela seja, ela nunca vai ser estabelecida, vai ser empregada nas duas primeiras pessoas do plural, ou seja, nos outros e vos outros, ok? Tanto que, olha só, eu tenho aqui yo vuelvo, tu vuelves, él vuelve. Nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos, ellas e ustedes vuelven. Ok? Então, eu tenho a empregabilidade nas três primeiras pessoas do singular e apenas na última do plural. Tranquilo? Então, essa regra vale para todas as irregularidades, independente de quais elas sejam, ok? Aí aqui também eu tenho o verbo poder, que é a mesma irregularidade, puedo, puedes, puede, podemos, podeis e pueden. Ó, observem também que nas duas primeiras pessoas do plural eu não tenho a empregabilidade dessa irregularidade, né? A troca do o por o e. Só ler a mesma coisa. O exemplo do u fica por conta do verbo rugar, ok? Ó, o verbo rugar, vou escrever aqui do ladinho. É ruim escrever de mouse, mas eu acho que vai dar certo. Rugar. Em que eu tenho a troca deste u aqui, ó, por o e. Então fica, yo juego, tu juegas, él, ella y usted juega. Nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos, ellas e ustedes juegam. Ok? E, como eu disse, não há empregabilidade para nosotros e vosotros. Aqui nós temos outra diptongação, que é a troca do e por ie e do i por ie. Então, aqui eu tenho o verbo empezar, tenho o verbo defender, tenho o verbo perder. Então, empezar, empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezais, empieza. Defender, defiendo, defiendes, defiende, defendemos, defendeis e defende. Perder, assim por diante, ok? Do i por ie, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá? Então, assim, vocês podem estar se perguntando, professora, como eu sei que se trata de um verbo regular ou um verbo irregular? Gente, infelizmente eu não tenho uma fórmula mágica. Gostaria muito de ter, mas isso é a prática, tá? É a prática, é a leitura, é a competência mesmo de você interpretar textos, ler textos e ter a percepção de que ali trata de um verbo irregular, tá? Bom, aqui eu tenho uma outra situação. Enquanto que no primeiro slide a gente falou da diptongação, que é a troca de uma vogal apenas por duas na conjugação, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho irregularidades próprias, ó, de primeira pessoa, e além disso, eu tenho algumas outras prerrogativas. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo cair. Para eu conjugar o verbo cair, fica caigo, e tem o emprego desse G apenas na primeira pessoa e mais nenhuma outra. Caigo, caes, cai. Caímos, caís e caem. Então, você tem uma irregularidade verbal bastante grande dentro desse verbo cair. O verbo hacer, hago, haces, hace, hacemos, haceis e hacen. Aqui a gente só tem um irregular, que é a primeira pessoa, yo hago. O resto tudo se conjuga de forma regular. Poner, pongo, pones, pone, ponemos, poneis e ponem. Esse verbo poner também, esse G, ele aparece apenas na primeira pessoa, né, do singular. Traer, traigo, traes, trae. Aqui também a gente tem um verbo bastante regular. Verbo oír. O verbo oír, ele tem uma prerrogativa bastante interessante, que daqui a pouquinho eu vou falar. Verbo salir, salgo, sale, sale, salimos, salis e salem. O dar, a gente também tem o y apenas na primeira pessoa. Do e das, dá, damos, dais, dan. Saber, se, sabes, sabe. Então, também uma particularidade do verbo saber.
Conhecer, conosco. Aqui nós temos o emprego do Z apenas também para eu. Conosco, conoces, conoce, conocemos, conheceis e conhecem. Conduzir a mesma situação, parecer a mesma situação e traduzir a mesma situação, tá? Então, ó, a gente precisa tomar cuidado com o quê? Nosotros e vosotros, eles se conjugam de maneira regular, tá? Segunda coisa, que eu tenho aqui, tu pones toda la compra en la heladera, por favor? Aqui deveria ser um N, tá? O Word corrigiu direto. Eu tenho apenas a primeira pessoa irregular, que é o verbo poner, ó, lá do outro lado. Eu pongo, tu pones, ele pone. Vosotros oyen todo, correto? Esse aqui, gente, é o verbo, ó, oír. E aqui nós temos uma regra bastante importante. O que a regra, né, ou melhor, o que o espanhol como um todo, ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, que eu não tenho tritongo puro no espanhol. O que é tritongo? É quando eu tenho 3 vogais juntas, ok? Como, por exemplo, em português eu falo Paraguai, guai, sim? No espanhol, esse I tornou-se Y, tá? Então, assim, aí vai uma regrinha, tá? Todas as vezes que você conseguir identificar no som um I entre 2 vogais, é de caráter obrigatório você trocar este, que deveria ser um I, por Y, ok? E aí você pode me perguntar, mas professora, o verbo querer, no caso do verbo querer, a senhora acabou de me dizer que não tem tritongo, ok? Sim, acabei de dizer. Mas você também disse que eu tenho que trocar o I por Y todas as vezes que ele aparecer no meio de 2 vogais. Gente, o pulo do gato aqui está onde? Todas as vezes que você ouvir, você perceber o som das 3 vogais. Porque aqui no caso do quiero, esse U você não ouve. É como se ele escrevesse com K, quiero. Então, neste caso do verbo querer, você não troca, por quê? Porque o som, ele não, no som você não identifica que ali você tem um U, você tem um I, você tem um E. Ok? Então, o verbo oír, ele é completamente irregular. Ele tem o emprego do Y, ele tem o emprego apenas do E e assim por diante, tá? Nos exercícios lá das páginas que vão ficar para a tarefa, ele trata dessa irregularidade, tá? E eu preciso que, se vocês não entenderem, comentem lá embaixo na aula, tá? Que eu explico com o maior prazer do mundo, ok? Bom, e aí para a gente treinar um pouquinho, né, essas irregularidades. Vamos lá? Eu tenho aqui, embora não esteja explícito no exercício, para qual pronome pessoal eu irei conjugar os verbos que estão entre parênteses? Já coloquei aí, yo, né? Então, ó, aqui ele já me traz o verbo conjugado, o verbo llamar-se, conjugado em primeira pessoa. Yo me llamo Alejandro. Então, ó, ao longo de todo exercício, você vai perceber que eu estou tratando integralmente de verbos irregulares. Vamos lá, então? Bom, yo tengo. Não se preocupem em anotar agora, porque o próximo slide são com as respostas, tá? Yo tengo 28 años y vivo en Valencia. Soy dentista y trabajo en un hospital. Cada día trabajo 6 horas y después estudio francés en una escuela de idiomas. Yo hablo inglés y alemán perfectamente, pero necesito también aprender francés porque tengo muchos pacientes franceses. Gente,
Perceberam como é tranquilo? E assim, tendo dúvida, recorra ao livro, que o livro tem lá os exemplos, recorra ao caderno. Por isso é tão importante que você copie, tá? Então, assim, os slides anteriores, pega o caderno e ó, copia tudo, porque isso faz parte do processo de memorização, tá? Então, assim, você se desesperar e falar para mim, ah, professora, eu não vou dar conta, é muito verbo irregular, é muita irregularidade, não. Não se desespere, porque a pegada é justamente essa, prática. Tem que ter prática, tem que fazer exercícios, tem que ler textos em espanhol, para isso ir, né, se tornando mais, não vou dizer normal, mas mais reconhecível, mais familiar, tá? Próximo exemplo. Aqui, apesar de ter um yo aqui, ele vai falar em terceira pessoa. Então, os verbos que a gente vai conjugar para essa parte de baixo aqui, todos estarão para ella, tá? Então, aqui ele fala, yo estoy casado. E aí a gente rememora um pouquinho a parte lá dos verbos ser e estar, que eu acredito que tenha sido na última aula. O verbo ser, eu aplico ele em qual regra mesmo? Por característica permanente. A pessoa é daquele jeito e não vai mudar, ok? Por exemplo, se eu digo, eu sou inteligente. Eu estou querendo dizer o quê? Que eu sou inteligente e isso não vai mudar. Pelo menos a gente espera, né? A gente batalha para que isso só aumente. Ok? Então, assim, e em contrapartida, o verbo estar, características, o quê? Transitórias, né? E localização, justamente partindo do pressuposto que a pessoa está daquele jeito naquele momento. Pode ser que daqui a algum tempo ela não esteja mais. E quando eu trato de estado civil no espanhol, eles utilizam o verbo estar, não ser. Porque em português eu falo, eu sou casada. Não eu estou casada. Até soa mal, né? Dependendo da situação e tal, a pessoa sempre vai falar assim, ah, mas então quer dizer que você está fazendo separar? Não, entendeu? É questão mesmo cultural. Então, no Brasil, a gente fala, usa o verbo ser sem problema nenhum. Agora, no espanhol, ele vai utilizar o verbo estar para estado civil, ok? Então, retornando aqui, yo estoy casado. Mi mujer. Que tipo de verbo é esse aqui mesmo que nós já estudamos em aulas passadas? É o verbo pronominal. O que é verbo pronominal mesmo? É aquele verbo que eu tenho o verbo em infinitivo, ok? Mas a partícula ser junto a ele. E a regra me diz o seguinte, que eu preciso conjugar os dois, de acordo com quem? Eu, sujeito, ou o meu interlocutor, ok? Então, mi mujer se llama Cristina y tiene 27 años, uno menos que yo. Ella es professora. Ó, aí percebe bem a diferença? Aqui eu uso o verbo estar para registro civil. Aqui ele já fala que ela é professora. Ou seja, ela é professora de formação. Se ela adquirir outra, beleza, mas ela tem aquilo com ela e não vai mudar, ok? Então, ella es professora de matemáticas. E é assim no plural mesmo, tá? Es muy deportista. Juega al tenis 2 veces por semana. También hace aeróbic, etc. Ella no fuma y no bebe álcool. Y lee muitas revistas sobre alimentação e saúde. E aí vem a pergunta, professora, esse ler na conjugação fica ler com 2 es? Sim, fica ler com 2 es, ok? Bom, e aqui nós temos a correção, ó. E aí nós revisitamos praticamente todas as irregularidades verbais. Tengo, vivo, soy, trabajo, estudio, necesito, tengo, estoy, se llama, tiene, es, juega, hace,
fuma, come, bebe e lê, ok? Bom, e aí, tarefas, né? Porque a vida também é feita de tarefas. Meus amores, preciso que vocês façam das páginas 50 a 54, ok? Também preciso que vocês traduzam o texto da página 54 no caderno. Com relação à tradução de texto, gente, é importantíssimo essa parte da tradução de texto, tá? Porque a gente está num período agora de ganhar vocabulário, tá? Justamente para que vocês tenham subsídios, ou seja, ferramentas suficientemente fortes para o Enem ou para qualquer vestibular que você vá fazer, ok? Então, por gentileza, tarefa no caderno, traduzam o texto. Lá no próximo slide eu coloquei para vocês o site que eu geralmente uso. Abomino Google Tradutor, viu? Não usa aquilo lá. Ele traz muita coisa errada, traduzida errado, fora de contexto. Então, assim, fujam do Google Tradutor. Tem também atividade extra, tá? E aí, são as mesmas orientações. As atividades extras, quem tiver como imprimir, ok. Quem não tiver como imprimir, não tem problema nenhum. É colocar lá, né, no monitor do computador e responder no caderno de espanhol, que eu vou validar igual, tá? E lá tem bastante frases para que vocês treinem as irregularidades verbais dentro da língua espanhola, ok? As tarefas, elas deverão estar prontas até o dia 11. Atenção à data, porque aí eu publico o gabarito, né? E já coloco a atividade do dia seguinte, ou melhor, da semana seguinte, ok? E aí o gabarito será postado no aplicativo Classroom, também no portal EDB. E qualquer dúvida, gente, me chamem, por favor, tá bom? Então agora, diviértete. Tem uma canção que se chama Chantaje, que é um feat ou uma pareja com Maluma e Shakira. Essa partezinha aqui que eu tenho colocado para vocês nos vídeos é para que vocês... Lembra no comecinho da aula que eu disse para vocês que nós iríamos conhecer o máximo de variedades linguísticas dentro do espanhol, inclusive os espanhóis falados através de música? Então, ó, esse aqui vem justamente por conta disso, tá? Então, o espanhol que eles falam é o espanhol, ou melhor, que eles cantam, é o espanhol falado na Colômbia, tá? Então, assim, eu também puse para vocês em uma hoja la letra de la canción y me gustaría muchísimo que ustedes buscaran en esta letra los verbos regulares e irregulares en presente de indicativo, porque ya estudiamos, los pronombres personales importantísimos y los artículos determinados e indeterminados, ok? Então, agora a gente finaliza aqui, juntos por um sonho, né? E vou compartilhar agora com vocês um pedacinho, bem pouquinho da música. Espera aí só um bocadinho. Eu já deixei aqui, ó, no ponto. Bastante palavrinhas, né, que eles usam no cotidiano, né, do espanhol, que são as famosas gírias e que fazem parte, né, pessoal? Por hoje é isso. Quero dizer assim que eu tô morrendo de saudade. Em caso de dúvidas, por favor, me procurem, tá? E fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.